Olá! No vídeo de hoje estaremos tratando de um assunto bastante interessante. Na verdade é um assunto que encontra-se no livro de Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 36. Aí encontramos palavras preferidas por Cristo e muitos têm feito uma pergunta relativamente a esse trecho. A pergunta que muitos fazem é: será que exatamente Cristo não sabia o dia e a hora do seu regresso à Terra? Porque Mateus capítulo 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus dissera que o dia da sua vinda a essa terra, nem ele mesmo sabia, nem mesmo os anjos dos céus, a não ser somente o Pai. E a pergunta que muitos fazem é: de fato, Cristo não sabia o dia e a hora em que ele voltaria, ou que ele voltará? E muitos também hoje fazem essa pergunta. Cristo exatamente não sabe o dia e a hora do seu regresso a essa terra? Será que somente Deus quem sabe? Nem mesmo os anjos também sabem? Nós temos que saber que quando Cristo faz, por exemplo, menção dos anjos que também não sabem o dia e a hora do seu regresso, os anjos certamente têm trabalhado, têm colaborado com Deus no trabalho divino. Eles têm seguido as orientações, cumprem com aquilo que lhes tem sido mandado por Deus, como parte do trabalho que eles têm exercido. Mas há uma coisa que certamente Jesus disse que era verdade, que os anjos não sabem o dia e a hora do seu regresso a essa terra. E quanto ao próprio Cristo, o próprio Filho, será que de fato também não sabia o dia e a hora do seu regresso? Vamos conciliar esse texto de Evangelho segundo Mateus 24, verso 36, com a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 6 a 8. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 6 a 8. No entanto, Filipenses 2, 6 a 8 diz: pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Quem se esvaziou? Cristo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Note que o verso 7 é claro em dizer que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quem esvaziou-se, eu já disse que exatamente foi Cristo. O termo grego que foi traduzido aqui para esvaziou é o termo ekenosen. E esse termo ekenosen deriva de kenou, o verbo kenou, que significa que é o verbo esvaziar. Entanto, aqui entende-se esse termo grego, kenou, dentro da teologia, como a doutrina do esvaziamento de Cristo quando na sua reencarnação. Ou seja, a doutrina do esvaziamento de Cristo quando ele reencarnou-se. E disto compreende-se que quando Cristo veio a essa terra, mesmo assumindo a forma humana, apesar de que ele era Deus, mesmo assumindo a forma humana, ele não deixou de ser Deus. Mesmo assumindo a forma humana, ele era Deus. E isso é claro no verso anterior, verso 6.
do capítulo 2 de Filipenses. E quando Cristo assume a forma humana, ele era 100% humano e 100% divino. Em outras palavras, Cristo era 100% homem e 100% Deus. E quando ele assume a forma humana, exatamente Cristo não veio com todos os seus atributos divinos. Quando veio a essa terra, reencarnar-se no ventre de Maria, para tornar-se homem, para tornar-se servo, Cristo não veio com todo, poderíamos usar o termo, todo o seu aparato de glória divina a essa terra. Cristo, quando assumiu a forma humana, Cristo estava limitado. Como, por exemplo, Cristo não havia, quando assumiu a forma humana, Cristo não veio aqui com toda a sua glória celestial. Com a sua glória celestial, Cristo não veio. Cristo não veio com toda a sua autoridade independente. Cristo não veio aqui com todas as suas prerrogativas divinas. Cristo não veio aqui com as suas riquezas eternas. Cristo estava inclusive limitado na sua relação favorável com Deus. E em muitos momentos, se você ler os evangelhos, vai compreender que muito Cristo dependia do seu Pai Celestial. Dependia muito de Deus. No entanto, ao termos esse conhecimento com base a Filipenses, capítulo 2, verso 6 a 8, do esvaziamento de Cristo, pese embora, sabe, em Colossenses 2, verso 9, diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E dentro do contexto que nós aqui lemos de Filipenses, você pode compreender que Cristo, mesmo assumindo a forma humana, ele não veio aqui com toda a sua glória, com tudo que fazia parte da natureza, ou seja, com tudo que fazia parte da sua natureza como divino, como Deus. Ou seja, poderíamos aqui explicar da seguinte forma: quando Cristo assume a forma humana, Cristo deixou alguma parte dos seus poderes de lado. Em outras palavras, Cristo restringiu-se no seu poder, no seu conhecimento. Cristo estava limitado. No entanto, agora, ao voltarmos em Mateus capítulo 24, verso 36, Mateus capítulo 24, 36, que é o nosso texto, aí quando Cristo falava aos discípulos, mas a respeito daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, Jesus estava exatamente certo no que ele estava dizendo. Cristo limitou-se de forma voluntária. De forma voluntária, Cristo limitou-se tanto no seu conhecimento, limitou-se no seu poder, para estar em harmonia com as capacidades dos seres humanos. Em outras palavras, Cristo, como homem entre os homens, não sabia nem o dia da sua vinda, nem a hora da sua vinda, porque ele estava limitado. Ele mesmo renunciou os privilégios, os muitos privilégios que ele tinha como Deus. Ele deixou-se. Em outras palavras, segundo, por exemplo, o comentarista bíblico John Fullerton, diz que John Fullerton MacArthur Jr., ele comenta que Cristo limitou-se muito em seu conhecimento
E ele só exatamente sabia aquilo que Deus queria que ele soubesse enquanto ele estivesse vivendo aqui nessa terra como humano. E também, claro, como Deus. Deus, homem, humano, divino. Então Cristo renunciou-se por si mesmo de assumir tudo que ele exatamente possuía como Deus enquanto esteve lá no céu. Então, claro que ele em alguns momentos, em algumas ocasiões, usou a sua onisciência, mas o fato de usar a sua onisciência não garante ou não determinava que ele tinha, que ele não era limitado. Apesar de que ele usou a sua onisciência em alguns momentos, apesar disso, Cristo ainda estava limitado, tanto no seu poder, na sua onisciência e em vários outros atributos incomunicáveis que ele possuía como Deus. Como, por exemplo, quando falamos do atributo da onipresença, o Cristo não era onipresente enquanto esteve neste mundo habitando entre os homens. Cristo, para deslocar-se de um lugar para outro, Cristo para ir em um lugar, ele tinha que se deslocar, tinha que caminhar, tinha que fazer viagens. Cristo entre os homens não era onipresente. Mas quando ele ascendeu ao céu, Cristo exatamente poderia ou passou a tornar-se onipresente através da ação pessoal do Espírito Santo ou através da pessoa do Espírito Santo. Assim Cristo torna-se presente em todos os lugares, em todos os cantos deste universo. Então, resumindo e concluindo, Cristo estava certo quando dizia que nem os anjos, nem ele mesmo como filho sabia o dia e a hora do seu retorno, mas somente o Pai, porque enquanto ele como humano nessa terra, enquanto havia assumido a forma humana, Cristo havia limitado-se de forma voluntária no seu conhecimento, no seu poder, para tornar-se em harmonia, para que as suas capacidades pudessem se tornar em harmonia com as capacidades dos seres humanos. Então, saiba exatamente que Cristo, entre os homens, como homem entre os homens, não sabia exatamente o dia e a hora do seu retorno a essa terra. Espero que este vídeo esteja bem compreendido por você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.